noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor nessa noite, amém? Amém? Amém. Que o Senhor possa te encher da graça, da alegria, do amor, da sua misericórdia nessa noite. O nosso Deus, que Ele possa ser exaltado em nossas vidas nessa noite, amém? Senhor, que seja exaltado nessa noite no nosso meio, Deus. Exaltado, Tu és exaltado nessa noite, ó Deus. Exaltado, Senhor. Levante tuas mãos, igreja, e cante. Que seja exaltado o nome do nosso Deus nessa noite. Exaltado, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Cante ao Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Diz: Ele é o Senhor. Vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos cantar mais uma vez? Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado. Quero ouvir a igreja, vamos lá. Exaltado.
exaltado, Senhor. Aleluia, Tu és exaltado em nossas vidas essa noite, Deus. Exaltado, Senhor. Canta mais uma vez, meu irmão. Aleluia. Exaltado Tu és exaltado, Senhor. Exaltado, Senhor. Aplaudir o nosso Deus nessa noite, amém? Alegria, a alegria está no coração de quem? De quem já conhece a Jesus. A verdadeira que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Quero ouvir você, vamos lá. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Quero ouvir você. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso Pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero ouvir, igreja. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Oh, alegria, quero ouvir. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. o sentimento Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Quero ouvir só os homens agora, só os homens, comigo, vamos lá, comigo. A alegria é... Cadê os homens? Quem? É, aleluia, vai. Verdadeira de quem já conhece a Jesus. O sentimento é do nosso... É o amor que só tem quem já conhece o Jesus. As irmãs agora, as irmãs, quero ouvir, vai lá. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mais forte, irmã, vamos lá. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Quem? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor Que só tem quem já conhece. a Jesus. Todo mundo junto agora. Aleluia. Aleluia.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Diz ao nosso Senhor: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Canta, meu irmão, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Transforma-me, Senhor. enche-me e usa-me. Canta mais uma vez, meu irmão. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Transforma-me, Senhor. enche-me e usa-me. Só a igreja, sonda-me. Sonda. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Mais uma vez, igreja, com todo o teu coração agora. Sonda-me. Aleluia. Transforma-me, Senhor. E usa-me, Senhor.
saber que o Senhor nos ama, meu irmão. Como é bom saber que Ele nos ama e o amor que Ele tem é incondicional sobre nós. Que amor é esse? Que amor é esse, Deus? Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Me ama
sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Aleluia, Jesus. Essa é uma verdade que todos nós precisamos conhecer. O amor de Deus pelas nossas vidas. O amor de um pai que foi capaz de entregar o seu único filho por causa de você. Saiba que se você fosse a única pessoa na face da terra com o pecado herdado de Adão e Eva, Jesus viria nessa terra para salvar só você. O mundo, o diabo, as pessoas podem dizer que você não é importante. Elas podem não te valorizar, muito pelo contrário. Podem te desprezar, te menosprezar. Mas eu quero que você saiba que Deus te ama. Que Jesus morreu naquela cruz por causa de você. Ainda que você e eu não somos merecedores de nada, Deus nos amou assim. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para que você e eu vivêssemos por intermédio de Jesus. Espírito Santo de Deus, que nós tenhamos dia após dia mais e mais consciência de quem nós somos em Cristo. Que tenhamos mais consciência da herança, daquilo que Jesus fez por você, por nós naquela cruz. Que você e eu tenhamos cada dia mais revelação, entendimento. Que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Existe uma herança para você. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida eterna e você a tenha em abundância. Essa é a herança de Jesus para você. Oh Espírito Santo, que seja mais uma noite que o Senhor nos guie a essa verdade, essas verdades libertadoras, essa palavra que tem a condição de nos colocar em liberdade. E por isso eu te dou toda a honra, eu te dou toda a glória, porque eu sei, eu reconheço
que toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do alto, do Pai das luzes, onde não existe sombra nem variação de mudança, porque Deus é imutável, Ele te ama e Ele escolheu te amar, e ponto final. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, Ele te ama, Ele te ama. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter me levado até Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus, senta aí. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio, que bom que você está em casa, assistindo agora esse culto de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia. Se existe essa criançada é porque tem pai. Amém? Parabéns, papai, pelo seu dia. Graças a Deus. Qual que é o maior desejo de um pai? Qual que é a maior vontade de um pai? É que o seu filho dê certo. Amém? Não é assim? E o que você faz para o seu filho dar certo? Eu acho que duas coisas. Com os meus filhos na fé eu faço duas coisas. Eu sou exemplo e eu ensino. Às vezes eu ensino sendo exemplo. E às vezes eu ensino e depois eu sou o exemplo. Abre a sua Bíblia na terceira carta de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Terceira carta de João no capítulo, não tem capítulo, é só o versículo, é o versículo 4. Não existe maior demonstração de amor de um pai para o seu filho que não seja você mostrando, vivenciando um caminho eterno para ele, um caminho verdadeiro para ele. Olha o que está escrito em João, 3 João, versículo 4. E essa é a minha alegria. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Eu não tenho maior alegria do que ver os meus filhos. Quem são os meus filhos? Aqueles que de algum modo eu fui importante na salvação deles. Eu não tenho alegria maior do que essa, de ver os meus filhos andando na fé, andando na verdade, de ver os meus filhos experimentando de uma vida livre. O que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio nos colocar em liberdade. Não existe privilégio maior do que você viver uma vida livre. Não é viver uma vida ilimitada, é viver uma vida livre. Uma vida livre é uma vida diferente de uma vida ilimitada. Deus, quando Ele fez o jardim do Éden, Ele colocou Marcos. Quando Deus colocou quando Ele chamou Josué, falou: Josué, até esse lugar o poente vai ser o teu limite, até o ocidente vai ser esse lugar, até isso, até aquilo. Deus é um Deus que nos ama e Ele coloca limites nas nossas vidas. Uma vida sem limite, uma vida sem regra, é uma vida que não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde não vai dar certo. Quem ama coloca limite. Amém? O mundo aí tem uma doutrina nova, né? O pai não pode corrigir o filho. Uma coisa é disciplinar, inclusive dar umas palmadas, sim, no lugar certo, não é bater na cara, não é bater na cabeça. Existe um bumbum bem rechonchudinho para tomar umas palmadas quando erra. Ah, mas não pode. Por isso que o mundo, cada dia que passa, ele está pior. O mundo. Nós não, porque nós não somos do mundo, amém? Nós temos um limite, o limite chama Jesus Cristo. Não existe, o que João está falando? Eu não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quem que é a verdade? Mais uma chance, quem que é a verdade? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Se você quiser que a sua vida dê certo, então eu quero que você, meu filho na fé, eu quero que você, pai, que você ensine os seus filhos, que você seja exemplo na vida dos seus filhos. E não tem ensinamento maior e melhor do que esse daqui. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25.
Se existe algo que você e eu nós precisamos aprender, é a respeito dessa palavra. Jesus, aqui no versículo 33, ele falou assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar. Sabe como que eu tenho lido a palavra de Deus? Eu leio a palavra de Deus e quando eu leio assim, que Jesus está falando para mim, Marcelo, busca em primeiro lugar. Para mim assim, Marcelo, eu estou colocando uma prioridade na sua vida. Eu estou colocando uma coisa para você buscar em primeiro lugar. Se você acredita em mim, se você crê em mim, faça isso. E se você fizer isso, se você crê a ponto de fazer, eu faço na tua vida. Você e eu, nós temos que ler a Bíblia. Não é assim, nossa, que legal, que bonito. Você não pode ouvir um culto e falar assim, puxa vida, eu escutei, achei interessante isso que foi falado. Não. Você não veio aqui para me ouvir. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu não sou um pastor assim muito amoroso de ligar e vamos tomar um café, e o que você está fazendo? Eu vou passar na tua casa para a gente ficar junto um pouco. Não. A maneira com que eu demonstro o meu amor pela sua vida é te ensinando a verdade. Você pode até não gostar. Pode até falar assim, nossa, mas não. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não tem nada pior do que ser enganado. Amém? A coisa pior que existe na minha vida, pelo menos, é eu descobrir lá na frente que o diabo me enganou, que eu, depois de dedicar tanto tempo, de me esforçar, de investir tempo, de investir dinheiro, de investir minha vida, eu entender que aquilo foi tudo uma roubada, foi tudo mentira, foi tudo um engano. Então, o meu compromisso com você é te ensinar a verdade. Não é manipular a palavra, não é fazer com que você saia daqui da igreja feliz. Eu quero que você saia da igreja transformado. Eu quero que você saia da igreja falando assim, puxa vida, eu preciso mudar minha vida. Porque Deus falou comigo hoje. Não foi o pastor Marcelo, foi Deus que falou comigo hoje. E nós vamos ouvir agora, não é a palavra que o pastor Marcelo tem para te falar. Nós vamos ouvir agora a palavra de Jesus. Que Jesus que é esse? O Jesus que foi capaz de morrer na cruz por causa de você. O Jesus que foi capaz de se entregar. Ele poderia falar não. Ou não poderia. Você acha que o pai, você que é pai, você acha que se teu filho chegasse na hora H e falasse assim, pai, eu não estou afim mais de ir para a cruz, o que você faria? Então não vai. Vão para minha casa. Larga a mão disso. Eles não merecem, eles não pediram. E eu vou te falar outra coisa, pai. Muitos deles não vão me reconhecer nem depois que eu fizer. Ô pai, eu não estou afim de cruz na mão, eu não estou afim de prego na mão nem no pé não. Eu não estou afim de carregar a cruz não. Larga a mão disso. Você acha que Deus não faria isso? Você acha que o amor do pai não faria isso pelo filho? Mas Jesus, ele falou, pai, se possível passa de mim esse cálice, passa de mim a tua ira, passa de mim essa condição, essa missão. Tem outro. Porque se for possível, passa, coloca na vida de outro, porque eu não estou afim de fazer isso. Mas Jesus falou assim, ó, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Meu irmão, se você quiser viver uma vida privilegiada nessa terra, se você quiser viver uma vida abençoada nessa terra, aprenda a fazer a oração que Jesus fez. Pai, se tiver outro jeito, me ensina. Mas enquanto não tiver outro jeito, eu vou cumprir a tua vontade. Eu vou fazer do jeito que está escrito. Se lá na frente mudar, mudou. Mas até mudar, eu estou nesse caminho. Amém, irmão? Você e eu, nós temos que ler a Bíblia dessa forma. É uma carta de amor, é uma demonstração de amor de Deus pela sua vida. Isso daqui não foi escrito por Mateus, simplesmente. Mateus ouviu Jesus falando. Mateus presenciou Jesus fazendo as coisas. E ele escreveu, e ele redigiu. É a mesma coisa de você ver e escrever. Deixa eu ver o que está fazendo ali. O William está gravando aqui, o William e o Guilherme estão gravando aqui. É a mesma coisa de você estar sentado, a Roberta, que é a esposa, está sentada, deixa eu ver, o William virou a câmera, escreveu. O William sentou, escreveu. O William ficou de pé, escreveu. Mateus, ele foi um redator daquilo que ele estava vendo, ele presenciou Jesus, ele viu Jesus. Você e eu, nós temos que sair desse âmbito, dessa religiosidade, de lermos a Bíblia como se fosse um livro. Meu irmão, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é a voz de Deus escrita. Amém? Tem pessoas, pastor, mas eu não ouço a voz de Deus. Cola o teu ouvido na Bíblia. Leia com o ouvido e não leia com os olhos. Pastor, que jeito? Você vai ler com os olhos,
Mas essa palavra ela vai ganhar uma vida. E ela vai entrar dentro do teu coração, ela vai entrar na tua mente, a ponto de que, quando você for tomar uma decisão, aleluia, quando você for tomar uma decisão, se a palavra que você está ouvindo, ou a palavra que você está lendo, se essa palavra entrou no teu coração, a próxima decisão que você for tomar, a palavra de Deus é como se acendesse uma luz vermelha. É como se o Espírito Santo falasse assim: não é desse jeito, é de outra forma. A palavra de Deus, meu irmão, ela tem que causar alguma coisa nas nossas vidas. Se ela não causou nada, se ela não modificou em nada, se ela não fez nada, então não foi a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela é poderosa para cumprir aquilo que Deus determinou para cumprir. Então você e eu, abra não só a sua mente natural, mas o seu coração, para você ouvir essa palavra, para você receber essa palavra. E a próxima vez que a ansiedade vier bater na porta do seu coração, na próxima vez que você falar assim, eu preciso tomar uma decisão agora, na próxima vez que você for fazer algo, você vai parar e vai falar assim, bem, eu não sei o que eu faço. Enquanto eu não souber o que Deus tem para a minha vida, eu não faço nada. Hoje eu acordei cedo, fiquei na cama, rolando. Hoje até que não rolei muito não, senão eu acordo a Thelma fica brava comigo depois. Aí eu acordei, fiquei quietinho assim do lado, só dei uma mexidinha e falei, Deus, o que você quer hoje? E nada. E fiquei quietinho e nada. Aí eu levantei, fui lá para baixo e nada. Falei, beleza, aleluia. Liguei a televisão, assisti um trem lá que estava passando nada, mas eu fiquei o dia inteiro incomodado. Chegou a tarde, depois do almoço, fui lá para a sala de novo, fiquei sozinho e nada. Na hora que eu cheguei aqui na igreja, eu falei, Deus, eu tenho umas 10 pregações. Mas o que o Senhor tem para trazer para o povo, para os teus filhos? Porque eu não quero trazer para eles o que eu acho, o que eu creio, ou não é nem o que eu acho, é o que eu creio, é bíblico, mas é essa palavra para hoje, meu irmão. Você tem que ser assim com Deus. Deus, mas e aí, o que eu faço? Nossa, Deus não falou nada. Sexta-feira até brinquei, sabe que negócio? Deus não falou nada, então tem um ditado que diz que quem cala, concede. Se Deus não falou nada, não faça nada. Enquanto Deus não te direcionar, não faça nada. Enquanto Deus não te mostrar, pastor, mas que jeito? Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de um louvor, Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de um sonho. Deus, se você quiser ouvir a voz de Deus, Ele fala. A questão é que às vezes nós queremos ouvir algo de Deus, nós não queremos ouvir Deus. Nós às vezes queremos que Deus, Ele concorde ou confirme aquilo que nós já decidimos. E às vezes Deus fala, não, aleluia, aleluia, não. Não, Deus fala. Deus fala. Sabe como que você pode medir o seu relacionamento com Deus? Sabe como que eu meço a minha intimidade com Deus? Se eu estou vivendo segundo o que Ele quer ou vivendo segundo o que eu quero. Porque nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Nem sempre a maneira com que eu estou vivendo é a maneira que Deus queria que eu estivesse vivendo. Eu posso levantar minha mão e falar, Jesus, eu te amo. Jesus, a minha alegria é fazer a tua vontade, mas aí amanhã cedo, 7 horas da manhã, você tem uma decisão para tomar. Segundo a palavra, que às vezes é contrária, segundo o desejo do teu coração. E aí? A balança pende para que lado? De qual lado que você fica? Nossa, mas isso daí eu vou ficar chateado. Se eu fizer isso, eu vou ficar chateado, mas Deus vai ficar feliz? Essa é a questão, irmãos. E todas as vezes que você quando você começar a contrariar a si mesmo, contrariar a sua alma, por causa da palavra, você pode esperar a manifestação da palavra de uma forma abundante na sua vida. Amém? Não seja imediatista com Deus. Deus é do tempo, não, amém. Deus não é do tempo do fogão de lenha. E Deus não é do tempo do micro-ondas. Deus é do tempo dele. Se for para ser feito hoje, é hoje. Se for para ser feito daqui a 1 ano, então é daqui a 1 ano. Agora, quando nós cremos em Deus, nossa, mas eu não estou vendo Deus agir. Não tem problema, Ele está agindo. Deus, mas eu não aguento mais um dia. Deus fala, você aguenta mais 6 meses. Então confie em mim, creia em mim, e eu vou te conduzir para esse lugar. A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para te dar o fim que você mesmo deseja. Meu irmão, o fim que você deseja é uma vida abençoada. Então deixa Deus te conduzir para esse lugar chamado vida abençoada. Não ache que você dá conta de chegar nesse lugar sozinho. Todas as vezes que nós achamos que nós damos conta de fazer as coisas sem Deus, é quando nós erramos. Por isso que está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 26. Nós nem sabemos orar como convém. Sabe o que é um crente? Um crente é aquele que ele tira meia hora por dia para orar. Mas para orar em línguas. Porque ele não sabe o que ele está orando à vontade de Deus. Isso é crente. Igual o meu irmão, um dia lá atrás, sei lá quanto tempo tem isso, Henrique, uns 3 anos já, né? Eu falei para o Henrique, o meu irmão, falei, Henrique, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E ele falou, e eu expliquei para ele o que significa orar em línguas. Orar em línguas é orar à vontade de Deus para a sua vida. E ele falou assim, mas eu vou entender o que eu estou orando? E eu falei, não. Ele falou assim, olha, Marno, mas aí é esquisito demais, vai que eu estou orando um negócio ruim para mim. Por isso que crente, ele ora em línguas, porque ele não ora à vontade dele. Porque ele já abriu mão e falou assim, Deus quer saber de uma coisa? Nem saber orar eu sei. Então eu vou dedicar essa meia hora a orar em línguas. Eu vou passar um tempo. Você está entendendo? Não, mas o meu espírito está orando. E eu estou orando à vontade de Deus para a minha vida. E de repente a minha vida vai entrando no eixo, vai sendo conduzida. Nossa, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu também não sei como que as coisas estão acontecendo, porque o Deus que eu sirvo, Ele não precisa da minha ajuda para fazer as coisas, Ele precisa da minha fé, Ele precisa da minha rendição. Esses dias a Glória estava falando que assistiu o programa na TV, propaganda, TV Plan, toda terça às 8h30 da noite, todo domingo, 1h da tarde, um programa maravilhoso para a tua vida. É só uma coincidência que sou eu que estou fazendo o programa, mas isso não tem nada a ver. Um programa de Deus para a tua vida. E esses dias eu preguei aqui, eu fiz um programa a respeito disso. Deus tem facilidade. A morte não é impedimento para Deus agir, mas a incredulidade é. Deus não age na vida daquele que não crê, mas Deus ressuscita até o morto, porque o morto não tem vontade. Você lembra quando Jesus lá na viúva, a viúva lá de Naim, da cidade chamada Naim, estava saindo um enterro, um velório, Jesus chega, toca no caixão e fala para o menino, levanta. E o menino se colocou em pé. Deus não tem problema com a morte. Mas a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 13, verso 58, que Jesus ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Eles sabiam tudo a respeito de Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus. Você e eu, nós precisamos nos render a Deus de tal maneira, nos entregar ao mover do Espírito Santo de tal maneira, que o Espírito Santo vá nos conduzindo, vá nos guiando, vai nos levando. E o que eu falei para a Glória foi o seguinte, então nós podemos aprender uma coisa, nós precisamos morrer para Deus agir nas nossas vidas. Marcelo, o que você quer? Eu não quero nada, eu quero a tua vontade na minha vida. Você quer que eu faça que jeito? Eu não sei, Deus, você é Deus, você faz do jeito que você quiser, porque o teu jeito é melhor do que o meu. Meu irmão, nós temos que nos render a Deus de tal forma que Deus não encontre nenhum impedimento para agir nas nossas vidas. Aí você vai viver uma vida sobrenatural. Aí você e eu, nós vamos ficar tão leve que nós vamos andar sobre as águas. Amém? Vamos aqui para a palavra. Mateus 6,25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que não são filhos de Deus, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste
sabe que necessitais de todas elas. Aí vem o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar. Diga comigo, primeiro lugar. De novo, primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? Você tem certeza que você vale mais do que um pardal? Quem tem certeza, levanta a mão. Quem não tem, voa. Você vale mais do que um pardal? Levanta a mão, pelo amor de Deus, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Você vale mais do que um lírio do campo. Você vale mais do que uma erva. Amém? Então você precisa ter uma certeza. Você não foi criado por Deus. Você é um filho de Deus. Existe uma diferença muito grande entre ser criatura e ser filho. E se Deus cuida até das criaturas, quanto mais de um filho? Qual que é a diferença, pastor, de uma criatura e um filho? A criatura é que foi criada por Deus, nasceu na descendência de Adão e Eva, como você e eu nascemos, mas chegou um determinado dia na sua vida que você olhou para Jesus, e aquele dia foi o dia que você nasceu de novo. Você olhou para a cruz vazia, e você entendeu que naquela cruz estava Jesus, o Filho de Deus. Você olhou para o túmulo e ele estava vazio, porque aquele Filho de Deus que tinha sido morto por causa dos nossos pecados, ele também tinha ressuscitado por causa da nossa justificação, para que nós nos tornássemos inocentes diante de Deus. Meu irmão, inocente não vai para a cadeia. Quem vai para a cadeia é quem deve alguma coisa. Mas aquele que se tornou inocente, que foi inocentado, foi justificado, ele se tornou livre. Ele pode viver uma vida livre. Então essa é a diferença da criatura, que ainda acha que tem que fazer coisas para Deus, para ser merecedora. A criatura que quando erra, e às vezes infelizmente tem até filho assim, o filho que erra, e ele não se perdoa. Ele acha que Deus aponta dedo, que Deus cobra, que Deus condena, que Deus exige. Por isso Jesus, nós vamos chegar nesse lugar. Por isso Jesus falou assim, você precisa conhecer o meu reino. E você precisa conhecer a minha justiça. São duas coisas distintas. A primeira coisa que você precisa para a tua vida dar certo, meu irmão, quem que não quer que as coisas sejam acrescentadas? Você está andando, caminhando e acrescenta uma pessoa do seu lado, e acrescenta uma prosperidade, uma riqueza, acrescenta saúde, acrescenta sabedoria, acrescenta estratégia. Todos nós queremos que coisas sejam acrescentadas nas nossas vidas. Amém? E Deus falou assim, eu quero para que eu acrescente as coisas na sua vida, eu preciso que você faça duas coisas. Em primeiro lugar, que você busque o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? O reino é um lugar cujo rei é Jesus. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 6, ou 9, fala que o reino, o governo estava sobre os ombros de Jesus. Você e eu, nós precisamos saber como que Deus governa as coisas. Como que Deus age. Pastor, como é que eu vou saber como que Deus age? Você precisa ler o Evangelho. Você precisa saber como que Jesus lidava com o pecador. Será que Jesus lidava com o pecador da mesma forma que eu lido? Como que Jesus lidava com o religioso? Como que Jesus lidava com as pessoas? Você precisa saber como que Jesus tratava as pessoas, porque a Bíblia fala que ele não faz acepção de pessoas. Então, do jeito que ele tratava uma pessoa lá atrás, ele vai continuar tratando você hoje dessa forma. Esses dias eu vi uma mensagem, foi até o Marquinhos que mandou para mim, a respeito daquela parábola do filho pródigo, e eu achei muito interessante a colocação que o pastor fez. Ele falou assim que Deus, ele não nos trata segundo os nossos débitos e também não nos trata segundo os nossos créditos. Tem pessoas que estão achando que porque elas estão fazendo, Deus vai tratá-las de forma boa, porque elas estão obedecendo, então elas têm respaldo diante de Deus. Elas têm recompensa por estarem obedecendo. Antes de você ficar bravo comigo, espera. E também tem pessoas que estão assim, nossa, eu fiz coisa errada, então eu sou um devedor. Nossa, Deus agora ele vai arrebentar com a minha vida.
Deus não nos trata segundo os nossos créditos, e Ele também não nos trata segundo os nossos débitos. Pastor, mas então, se Ele não trata, eu vou viver a minha vida relaxada, meu irmão. Aí que está o segredo de tudo. Deus, Ele te trata segundo a sua nova natureza. Deus, Ele te trata segundo a sua fé que você tem nele. Agora, não venha me falar que o homem que tem fé, ele não tem obra, porque aquele que tem fé, ele tem obra. Aquele que diz que crê, ele se esforça para andar em obediência à palavra de Deus. Não venha me convencer de que um cara que, não, eu nasci de novo, eu estou na graça, e eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou matando, eu estou roubando, eu estou adulterando. Não, você não conheceu Jesus ainda. Você não conhece, porque o dia que você conhecer Jesus, você vai nascer de novo, e dentro de você tem uma nova natureza que vai produzir frutos segundo a sua nova natureza. Mas não é porque você está vivendo uma vida correta que você vai chegar diante de Deus, ó, estou indo na igreja, estou fazendo as coisas tudo direitinho, então faz isso na minha vida. Não. Você precisa conhecer o reino de Deus para você entender como que Deus trata as pessoas. Os maiores milagres de Jesus foram realizados na vida de pessoas que nem judias eram, que nem dentro da igreja estava, que nem na sinagoga estava. Mas elas tinham algo em comum. O que elas tinham em comum? Fé. Fé. Elas tinham algo em comum. O centurião romano chega e fala: Jesus, o meu filho, o meu servo, um centurião romano, não era judeu, o meu servo não era nem filho dele, era um servo. Ele está lá em casa, está arrebentado lá, ele está sofrendo demais. Jesus falou assim: eu vou lá. Ele falou assim: não precisa não, manda com uma palavra, só libera uma palavra e ele vai ser curado. Deixa eu te explicar por que, Jesus, que eu creio dessa forma. Porque eu sou um homem sujeito a autoridades, eu tenho autoridade em cima de mim. Então, ai de mim, se o meu tenente falar assim para mim: faça isso. Ai de mim se eu não fizer. Agora, eu também tenho gente debaixo de mim. Eu tenho cabo debaixo de mim, eu tenho soldado debaixo de mim. Ai deles, se o que eu falar para eles, eles não obedecerem. Jesus, por causa disso, eu sei quem você é. Você é o supremo general, comandante, brigadeiro, você é tudo. Você é tudo. Jesus, você tem um nome que está acima de todo nome. Eu sei quem é você, Jesus, e por causa disso, só fala uma palavra, porque o diabo tem que submeter, as situações tem que submeter, as circunstâncias tem que submeter. Jesus não falou quando estava uma tempestade, Jesus falou o quê para a tempestade? Cala-te, emudece, e de repente, o diabo sabe quem é Jesus. O diabo sabe o que significa o nome de Jesus. Você precisa saber o que significa o nome de Jesus. Por isso Jesus falou assim, ó, busca em primeiro lugar, se você quiser vida boa, se você quiser uma vida diferenciada, me busque o meu reino, busca saber como que eu lido com as pessoas. Deus não vai te tratar segundo a tua obediência, e Deus não vai te tratar segundo a tua desobediência. Deus nos trata segundo a fé que nós temos nele. Deus não, a Bíblia, Salmo 103, verso 10. Deus não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele te ama e que se Ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, Ele falou: vou morrer nada não. Vai todo mundo para o inferno, não estou nem aí com eles não. Deus não nos trata dessa forma. Pastor, então eu não preciso obedecer? Meu irmão, não tem jeito de separar, de desassociar a obediência da fé. Não tem jeito. Jesus falou assim, ó, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Não tem jeito de separar a fé. Eu creio em Jesus, então vamos batizar. Ah, mas é que esse negócio de batismo aí, não, eu já fui batizado quando era neném. Você creu quando você era neném? Não, então não valeu. Você quer parar de ficar incomodado comigo de falar de batismo? Só você batizar. Esse dia tem uma pessoa que fala assim, pastor, eu não aguento mais você falar nisso. Não aguento mais. Aí o dia que ela batizou, ela falou assim, aleluia. Glória, estou livre, pastor. Eu estou livre do inferno e eu estou livre de você. Agora você pode falar o dia inteiro que eu não estou nem aí mais. Agora eu estou livre.
Quem crê. Ai, mas o que, meu irmão, pelo amor de Deus? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Meu irmão, é junto. Você entende como que a fé, a obra testifica da fé? A obediência testifica da fé? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não, isso não vem de vós, vem de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos feitura dele para as boas obras. Eu chegar diante de Deus e falar assim: Deus, olha aqui o fruto que eu estou produzindo. Ele vai falar assim: normal. A laranjeira chegar para o agricultor, a laranjeira é o fruto. A laranja é o fruto da laranjeira. A laranjeira chega para o dono do pé de laranja e fala assim: olha o fruto, olha a laranja que eu produzi. Eu falo assim: mas era o que eu esperava. Esquisito ia ser se eu produzisse uma melancia. Se do pé de uma laranjeira nascesse um abacaxi, aí ia ser diferente. Mas o normal de uma laranjeira é produzir laranja. O normal do crente é viver uma vida de prática e obediência à palavra de Deus. Isso é normal. Você precisa conhecer Deus, em primeiro lugar. Você precisa, antes de fazer qualquer coisa na tua vida, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, Deus, qual que é a tua vontade? A minha vontade é que você conheça a minha maneira de lidar com isso. E a outra coisa que Deus falou: conheça o reino de Deus. Então o reino de Deus é a maneira de Deus lidar, é a maneira de Deus governar. Associe governar com o reino de Deus. E o que mais? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar o reino para você aprender como que Deus governa. O que Deus espera de você como o rei desse reino. O que Ele espera dos seus vassalos, dos seus servos. Agora, você também precisa conhecer a justiça dele. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus foi Jesus sendo sacrificado, para que todo o peso do pecado, para que toda a manifestação do pecado fosse sobre a vida de Jesus. E por causa da justiça de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, você e eu, nós nos tornamos livres, inocentados, justificados. Pastor, por que é importante eu saber disso? Porque aí você vai saber qual é a posição que você ocupa hoje. Tem gente que ainda se considera um pecador. Eu não sou um pecador, eu sou um filho de Deus. Nem quando eu peco eu me torno um pecador, eu continuo sendo um filho de Deus. Eu posso ter sido um filho desobediente, mas que eu virei pecador, nunca mais. O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez para mim, o que Jesus fez por você e para você, foi único, perfeito e eficaz de uma vez por todas. Você foi declarado inocente de uma vez por todas. Por que você precisa saber disso? Principalmente porque você vai errar. E nos dias que você errar, você não vai chegar no teu pai e falar assim: pai, eu pequei contra o céu e a terra. Eu não sou digno de ser chamado segundo o teu filho. Me trate como um dos teus trabalhadores. Você acha de quem falou essa frase? O filho pródigo. O que pegou o filho, que era filho, que pegou os bens do pai, foi e gastou com balada, com droga, com prostituição, com orgia, com tudo. E teve um dia que ele caiu em si. Daqui um dia eu quero pregar para você só sobre essa palavrinha, caindo em si. Teve um dia que ele caiu em si. E ele chega e fala assim, ele levanta e fala assim: Deus, eu pequei contra o céu e contra a terra. Eu não sou digno de ser chamado mais de filho. Eu vou armar um esquema, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar assim: pai. E ele fala essa ladainha. E quando ele chega diante do pai, o que ele fala? Pai, eu errei, eu pequei. Se você me tratar segundo um dos teus trabalhadores, já está bom demais. O que o pai falou para ele? Falou nada. O pai falou para o servo, para o trabalhador: prepara o churrasco, roupa nova, sandália no pé e anel no dedo. Sabe o que você precisa saber da justiça de Deus? Porque você é filho, acertando ou errando.
Sabe o que você precisa saber? Que você, a tua posição, o que a justiça de Deus fez por você? Vai ali em Romanos 8. Porque vai ter dia que o diabo vai tentar usar umas armas dele aqui, ó, Romanos 8, verso 35. Romanos 8, 35. Vai ter dia que o diabo vai chegar com alguma dessas armas dele aqui, ó, para te convencer que a justiça de Deus não foi suficiente. E ele vai chegar aqui: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será que o diabo está usando alguma dessas armas contra a sua vida para te separar do amor de Cristo? Para te convencer que a justiça de Deus não foi suficiente? Você está sendo atribulado? Você está passando por momentos de angústia? Você está sendo perseguido por causa do Evangelho, por causa de Jesus? Você está com fome, ou seja, você está com alguma necessidade? Você está nu? Nudez fala de vergonha. Você está passando por algum perigo? Alguma espada? O que o diabo tem usado contra a sua vida? Para te afastar, para te separar. Para falar assim: a justiça de Deus não foi suficiente. Porque esse texto termina aqui, versículo 37. Em todas essas coisas, porém somos o quê? Mais do que vencedores. Pelas nossas obras. Não? Nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Quem que te amou? Deus te amou de tal maneira. A maneira que Deus te amou foi através da morte e ressurreição do Filho. A maneira que Deus te amou foi te justificando, foi te inocentando, foi declarando: você é livre, você é livre, você é justificado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Quem que vai te condenar? Você precisa buscar o reino de Deus, para você entender como que Deus governa, como que Deus lida com as pessoas. E você precisa buscar a justiça de Deus, entender a justiça de Deus, para você saber quem que você é. Eu sou um filho de Deus, mas eu errei, o diabo está me acusando. Quem é você para me acusar, diabo? Pastor, então pode errar? Pode. Todo aquele que planta, colhe. Não é assim que funciona? Eu plantei e eu colhi. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Eu, como filho, eu posso praticar porque eu creio na palavra, então eu pratico. E qual que vai ser o resultado? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as tempestades, os rios, e o vento deu contra ela com ímpeto. E ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Da mesma forma, eu vos afirmo que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e não pratica porque não crê, e não as pratica, será comparado a um homem louco, insensato, que perdeu o tempo, e ele construiu a casa dele sobre a rocha, e veio a tribulação, e veio a angústia, veio a perseguição, veio a fome, a nudez, o perigo, a espada, e a casa caiu. Se você edificar a sua casa sobre a rocha, crendo e praticando, a casa não cai. Se você, não, eu tenho 10 colunas para eu edificar a minha casa. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, são 13. 13 do lado de cá e 13 do lado de cá. São 26 sapatas que nós abrimos aqui, para colocar essas colunas aí. Imagina se tem 2, que eu não acreditei no engenheiro, que eu falei: não precisa cavucar desse tanto. Nossa, é concreto demais, larga a mão disso. Faz aí só, né, Juninho? Faz aí 20 centímetros, só tá bom demais. Aí cai 2 e vem arrastando, tudo volta. E o erro é de quem? A culpa é de quem? Não é do Reinaldo,
A culpa é minha. A responsabilidade é minha. Eu quero que você tenha muita consciência disso. A respeito de plantação e colheita e a respeito de condenação. Nossa, mas caiu. A igreja desmoronou. E Deus vai falar assim para mim, nunca mais eu vou deixar você construir uma igreja. Ele vai falar assim para mim, aí vamos de novo? Vamos pegar firme de novo? Se você já fez coisa errada na sua vida, eu também já. Eu tenho aprendido uma coisa. Eu tenho aprendido a valorizar. Pastor, como que você deixou de fazer as coisas erradas? Sabe como que eu tenho deixado de fazer as coisas erradas? Eu tenho valorizado o que Jesus fez por mim naquela cruz. Eu tenho olhado para ele e falado, caramba, Jesus, você me amou demais. Você fez demais. Você não fez demais não, Jesus, você fez tudo. Quando você e eu começamos a olhar para Jesus dessa forma, não tem nada mais. Não tem nada mais. Não tem pega mais. Não tem nada mais. Você vai ficar vidrado nele. Você vai ficar deslumbrado nele. Você vai ficar apaixonado nele. Então não tem espaço para mais nada. A luta vai ficar mais tranquila. E aí você vai se tornar mais do que vencedor. Porque você vai usar da vitória dele, da justiça dele, do sacrifício dele. Não é sacrifício mais meu. Não é sacrifício mais humano, não é mais esforço humano. Eu vou pegar aquilo que Jesus fez, vou encher meu coração daquilo, e vou olhar para o pecado, vou olhar para o diabo, vou olhar para a luta, para a tribulação. Não, Jesus fez mais. Jesus é perfeito. Eu posso viver uma vida diferente. Eu posso viver uma vida sobrenatural. E aí as coisas começam a ser acrescentadas. As coisas começam a chegar, e o que chegou, chegou, e o que não chegou, não era para chegar. Se não chegou hoje, pode ser que chegue amanhã. E se não chegar nunca, não era para chegar. E não vai fazer falta, porque eu conheço um Deus. Eu tenho um Pai que sabe do que eu preciso. Deus sabe não só do que eu preciso, Ele sabe do que eu gosto. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem desejo no teu coração? Você tem vontade? Você acha que Deus não se importa com isso? Ele se importou de tal maneira que Ele mandou Jesus, porque você não dava conta de fazer. Eu não dava conta de me satisfazer. Então Deus, quando você e eu, nós começamos a andar, não é agradar ao Senhor, é agrada-te do Senhor. Da maneira com que Ele está conduzindo a sua vida, deixa Deus conduzir a sua vida. E Ele vai satisfazendo desejos. E Ele vai colocando a cereja em cima do bolo. Ele vai fazendo tudo, Ele vai colocando as coisas nos detalhes. Tem um texto lá em... acho que é 2 Samuel, quando Davi ele vai atrás, o povo, ele morava numa cidade chamava Ziclag. E as mulheres e os filhos de todos os habitantes ali, que eles tinham saído em guerra, quando eles voltaram, a cidade estava queimada, e os filhos e as mulheres de todos aqueles homens tinham sido levados cativos. E é interessante que Davi ele busca Deus, e Deus fala, faz isso, faz aquilo. Ele faz segundo a orientação de Deus, e tem uma palavra lá no final que diz assim, que não ficou faltando nada, nem as coisas pequenas e nem as grandes. Meu irmão, quando você e eu, nós começamos a buscar a Deus em primeiro lugar, não vai ficar faltando nada. Creia nisso, porque se você não crê, meu irmão, você vai buscar com a tua mão. Ah, eu não sei o que eu faço, então eu vou fazer. Deus não falou comigo, então eu já vou fazer o que eu para fazer. Começa a passar tempo com Deus, começa a ler Bíblia, começa a orar, começa a buscar a Deus. E você vai ver que as coisas vão ficar diferentes. Você vai ver que as coisas vão começar sendo acrescentadas, sabe? Vai encaixando. Lembra do Isaías não, como é que chama? Ezequiel 37? Profetizei segundo me for ordenado. E eu comecei a ouvir um barulho, um ruído de osso. E cada osso ao seu osso. E de repente se formou um exército. Então o dedinho caçou a mão dele. E a mão caçou o braço caçou o tronco. E encaixou. E foi encaixando, de repente formou, meu irmão. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deus é Deus. Deixa Deus, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia do Senhor. Deixa Deus fazer na tua vida, por favor.
Por favor, pastor, qual que é a minha parte? A tua parte é colocar Ele em primeiro lugar. Como é que Deus age? Como é que Deus faz? Deus faz assim. Como que Deus não faz? Deus não faz assim. O teu esforço é conhecê-lo, porque depois você vai começar a fazer. Não mais o que você acha, o que você quer, o que você pensa. Você vai começar simplesmente, o que está escrito? Bem, Deus falou que é desse jeito. Deus falou que não é para eu mentir mais, então não vou mentir. Nossa, mas se eu não mentir, lá no trabalho onde eu estou, o negócio vai azedar para o meu lado. Vai para a cova dos leões. Ele vai me queimar. Ele vai me colocar dentro da fornalha. Fala para o teu patrão. Não fala nada não. Vai sozinho. Fala assim, eu não minto não. Nossa, mas se eu não mentir, eu não vou levar vantagem. Deus, eu creio no Senhor de tal forma que aos olhos humanos, ou eu posso até levar desvantagem, mas eu não te abandono. Ô moço, eu quero viver uma vida com Deus assim. Você não quer? Você não quer viver uma vida que Deus se torne responsável? Eu gosto daqueles 3 hebreus que foram lançados para dentro da fornalha acesa, porque eles chegaram ao ponto de falar assim: fique sabendo, ó Nabucodonosor, uma coisa: se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, que Ele nos livra. Se não quiser, mas eu não vou me dobrar diante do Senhor. Eu tenho um reino, eu tenho um rei, e eu só me dobro diante do meu rei. Você não é o meu rei, o mundo não é o meu governo, o mundo não é o meu reino. O meu reino chama-se Jesus Cristo. A constituição do meu reino chama-se Bíblia. Fora disso, eu não me submeto a nada. Como é que Deus não vai agir, irmão? Como é que Deus não vai fazer? Se você está fazendo o que Ele te falou para fazer em primeiro lugar, como é que Ele não vai fazer? Se Ele falou que se você fizer isso, Ele é responsável por acrescentar as coisas na tua vida, como que Deus não vai fazer? Por que eu sou descansado em relação à minha salvação? Porque o que Ele me falou, eu fiz. Eu criei que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. E eu me batizei. Ele falou se eu crer, e ele falou, Marcelo, creia você, eu creio. Marcelo, batizei. E ele falou assim, eu vou te salvar, acabou. Pronto. Eu não preciso obedecer a Deus para eu ser salvo. Ah, pastor, então você desobedece? Não, eu obedeço é porque eu já sou salvo. Eu pratico a palavra não é para eu ser merecedor das coisas de Deus. Eu pratico a palavra de Deus porque eu já recebi o grande favor de Deus. Eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza da mesma forma que você tem. Deus não me trata mal quando eu erro, e Deus não me trata melhor quando eu acerto. Ele me trata bem todas as vezes. Se eu errei, Ele está de braço aberto. Se eu acertei, Ele está de braço aberto. Se eu errei, Ele me ama. E se eu acertei, se bobear, Ele me ama mais ainda. Agora eu tenho consequência. Eu não quero mais ter consequência. Condenação eu não tenho. Mas às vezes umas colheitas, uns abacaxi, um chuchu na vida, às vezes colhe. E eu não quero mais isso. Por isso Ele tem me dado isso daqui. Ó. Busque em primeiro lugar. Conheça o meu reino, Marcelo. Conheça as minhas leis, as minhas regras. Conheça a maneira com que eu quero lidar com você. Conheça o que eu conquistei para você. Descubra na palavra quem é você em mim. Você vai ter uma vida de acréscimo. Você não vai ter uma vida de retirada. Você não vai ter uma vida de dano. Você não vai ter uma vida de prejuízo, meu irmão. Eu quero a vida abundante que Jesus conquistou para mim. Eu sei como chegar nela. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus. Busque em primeiro lugar a justiça de Deus. Entenda quem você é em Cristo. E você vai descobrir que você é um mais do que vencedor. Porque Ele já venceu. E você vai viver na vitória dEle. Não é na tua vitória. Amém? Coloque-se de pé. Vamos adorar a Deus. Ele é soberano. Sobre os céus tu és. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei. Absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem.
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ele se importa com você, Ele te ama, Ele já deixou escrito, Ele mandou o Espírito Santo para te guiar à verdade. Ele é a verdade, e uma verdade que é capaz de colocar em liberdade. A partir de hoje, meu irmão, creia nessa palavra e comece a buscá-lo em primeiro lugar. Comece a ter intimidade com o Senhor, comece a querer Deus. Não é querer coisas que Deus pode te dar, é querer o próprio Deus, é desejar o próprio Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz isso, que Ele amou você e a mim. Que amor é esse? Procura conhecer o amor de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, quantas vezes nós nos sentimos largados, quantas vezes nós nos sentimos exatamente ao contrário do que essa música fala. Deus não se importa comigo. Não, meu irmão, isso daí é o diabo que está colocando na tua cabeça. Ele se importa com você nos mínimos detalhes. Ele se importa com tudo. Você é precioso para Ele, você é valioso para Ele. Jesus te ama, Ele te ama. Espírito Santo de Deus, convença-nos dessa verdade, convença-nos do amor de Deus, e que o Senhor quer que nós vivamos pelo amor de Deus, por intermédio dEle, por meio dEle, através dEle. Espírito Santo de Deus, convença-nos, porque só o Senhor para fazer essa obra em nossas vidas, nos mostrar para nós mesmos quem nós somos em Deus, a herança que Jesus conquistou por nós e para nós. Espírito Santo, nós confiamos no Senhor, nós cremos em Ti, Espírito, que o Senhor vai nos lembrar, que o Senhor vai nos ensinar, que o Senhor vai nos guiar a esse Jesus maravilhoso, e nós seremos livres, completamente livres, completamente livres, porque foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para vivermos em liberdade, aprisionados nele, mas vivermos livres. O apóstolo Paulo disse o que? Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, não é pela obediência, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo entendeu a justiça de Deus, Paulo entendeu o que Jesus fez por ele naquela cruz. Por isso Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele, e você vai viver uma vida sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Você é livre para você ofertar. Você é livre. A palavra de Deus diz que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama todo aquele que dá com alegria. Que seja um motivo de alegria seu plantar, que seja um motivo de satisfação seu. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Senhor, tu és tremendo. Jesus, nós temos conhecido a graça do Senhor, que sendo rico o Senhor se fez pobre por amor de nós. É tudo por amor. Essa é a graça que o Senhor, sendo rico, o Senhor se fez pobre por nós, por amor de nós, para que pela pobreza de Jesus nós nos tornássemos ricos. Então nós queremos dizer ao Senhor: Jesus, muito obrigado pela nossa riqueza. Diga isso. Jesus, muito obrigado, porque a tua vontade é que eu seja rico. A tua vontade é que eu seja rico. Diga isso. Diga isso para você, aceite isso. A tua vontade, Jesus, é que eu seja rico. Senhor, eu te louvo porque os meus filhos, eu te louvo, Jesus, porque o meu povo, Jesus, eu te louvo porque essa igreja é uma igreja rica. Ela não tem falta nenhuma, porque o Senhor quem supre todas as nossas necessidades, e o Senhor ainda satisfaz os desejos dos nossos corações. E nós te damos toda a honra e te damos toda a glória por essa riqueza que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Amém. Aceite isso. Esses dias Deus falou isso comigo. Aceite que eu quero que você seja rico. Pastor, não está escrito isso, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Ele morreu para que você e eu nos tornássemos ricos. Não tenha, nossa, a teologia da prosperidade agora. Não, o evangelho de Jesus, ele é próspero, sim. Amém? Pastor, então significa que se eu não estiver rico hoje ou amanhã, eu estou em pecado. Não, isso é a teologia da prosperidade. Tem jeito de pregar isso para você agora, não. Apenas comece a declarar: Jesus, eu te agradeço, por causa da tua graça, me tornar rico. Amém? Daqui uns 2, 3 meses você conta para mim para onde que você foi. Amém? Café da manhã para os casais, dia 17 de abril, 17 de agosto, que é domingo que vem, 8h30 da manhã, aqui na igreja. Você que está aí nos assistindo, de graça, você é o nosso convidado especial. Vem aqui para a igreja, deixa eu ver se está passando. Aí, está passando. Cadê o cantireiro? Está ali, ó. O cantireiro está ali, faz igual o cantireiro. Está passando aqui na minha barriga, né, cantireiro? O endereço, olha lá, o endereço não. O telefone para você ligar, para você confirmar a sua presença. Não precisa pagar nada, mas eu preciso que você confirme a sua presença. O telefone é 3714-3973. 3714-3973. Amém? Só você ligar, falar com a Verônica. Falar: Verônica, anota aí o nome do meu marido, o nome da minha esposa. Anota o nome da minha esposa e o meu nome, que nós estaremos indo aí. Amém? Dia 17, que é domingo que vem, 8h30 da manhã, para todos os casais, noivos, juntado, amigado, todo mundo vem. Amém? De 8h30 às 9h30, um café da manhã, mas pensa num trem ajeitado. Bolo, bolacha, pão de queijo, rosca, tem de tudo. E de 9h30 até no máximo 11 horas, uma palavra do céu para as nossas vidas. Amém? Convide outras pessoas e eu desejo que todos vocês estejam aqui. A vontade de Deus é que a tua vida, a tua família, o teu casamento dê muito certo. Amém? Quarta-feira passada eu fiquei surpreso de ver. Estou aqui, ainda estou. Nós começamos um estudo aqui na igreja, um discipulado, um método, para nós aprendermos mais da palavra, para nós também ensinarmos melhor, com um caminho diferente para as pessoas. E eu fiquei surpreso, uma surpresa agradável. Eu acho que tinha umas 100 pessoas aqui quarta-feira. Então venha, você vai receber uma folha de graça, tudo de graça. O nosso Deus o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, amém? Nada nos falta. Então venha, quarta-feira, 8 horas da noite. Amém? Para você que quer se batizar, que precisa se batizar. Para você que quer ir para o céu, então precisa se batizar. A água está quente, a roupa está limpa, a toalha está lavada, cheirosa. Está tudo pronto para você. Jesus está te esperando aqui atrás.
Pastor, mas o que eu tenho que fazer para eu me batizar? Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu para pagar o seu pecado e Ele ressuscitou para te inocentar, para justificar. Pastor, mas eu creio assim. Então vamos batizar. Amém? Não é para se tornar membro do sal da terra, é para se tornar um filho de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Amém? Então se você quiser, hoje está pronto para você. No mais, que você tenha uma excelente semana, cultos quarta, que é o discipulado, sexta-feira 8 horas da noite e domingo 7 horas da noite. Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma semana sobrenatural e que a partir de amanhã você comece a buscar Deus em primeiro lugar. Você comece a passar tempo com Deus. Você comece a se envolver com o Senhor, conhecendo o reino dEle e conhecendo a justiça dEle. E as coisas começarão a ser acrescentadas na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome que está acima de todo nome. Amém e amém.